Estamos começando mais um Mini Tórax Cast, o melhor podcast de cirurgia torácica pediátrica. Isso baseado nas últimas pesquisas, viu? Não sei o que estou falando, não. Eu sou o Dr. Aloysio Gadelha, sou cirurgião pediátrico, cirurgião torácico e tenho formação em cirurgia torácica pediátrica. E inventei de criar esse Mini Tórax Cast e agora eu tenho um outro maluco que vai participar comigo. Vai ser aqui o braço direito do Minitórax, o grande mestre Felipe Flauzino, ex-J Quest, diretamente de Floripa, vai aqui entrar no nosso time do Minitórax. E hoje eu vou entrevistar justamente quem? Ele, o grande Felipe Flauzino. Filipão hoje vai ter um papo aqui bem legal sobre traqueostomia. Então, tá com o Dingo aí. Opa, tudo bom, Opa, Filipão? Como é que você ô tá? Luizio, tudo bem? Obrigado. É uma honra para mim poder participar aqui. Sou Felipe Flauzino, sou cirurgião pediátrico aqui de Florianópolis. Eu também atuo na parte da cirurgia torácica pediátrica, né? E fico muito feliz de poder participar aqui do Mini Thorax Cast, né? Então vamos lá falar de traqueostomia. Isso aí, meu querido, bem-vindo ao time. Filipão, eu escolhi você, cara, hoje com essa missão aí para falar de tráqueo, porque assim, traqueostomia, se parar para ver, cara, é um dos procedimentos mais antigos da medicina, né? E existe um mito muito grande por trás da traqueostomia. Então aí você, como eu, da nova guarda dos cirurgiões aí, então eu pensei assim, cara, eu vou trazer Filipão, que é um cara que trabalha com via aérea, trabalha muito bem, desempenha um trabalho muito massa lá em Floripa, é da nova guarda. Então, nada melhor do que trazer uma pessoa que atua bem com isso e é um dos que faz via aérea de criança, né? Principalmente aqui no sul, e que você sabe, né, cara, que poucas pessoas fazem, né? E então, nada melhor do que trazer uma pessoa apta para falar desse procedimento, né? Então, assim, Filipão, antes de falar de traqueostomia, vamos falar assim em relação a esse mito que a família traz, às vezes até as pessoas que trabalham, né, relacionados ao procedimento da traqueostomia. O que que tu costuma inicialmente conversar com as famílias, às vezes com o pessoal da enfermagem, o pessoal que pede uma avaliação para fazer uma traqueo? Como é assim, a tua primeira atuação? Então, a traqueostomia, eu gosto de começar nas indicações ali, né? E eu sempre costumo falar, e na abordagem da família, que preferivelmente você deve abordar a família de uma traqueostomia num dia diferente do dia do procedimento, né? Não tentar abordar no mesmo dia, porque a família ela tem que ser preparada para uma traqueostomia, né? E a traqueostomia ela é uma ostomia, assim como uma colostomia, uma gastrostomia, né? A gente tem que pensar na traqueostomia como um ciclo, como um processo em que a criança vai passar, que vai ter desde a indicação, da avaliação pré-operatória, do procedimento do transoperatório, né, dos cuidados pós-operatórios, e depois do momento que vai ser retirada essa traqueostomia, ou, enfim, alguns casos pode ser de uma traqueostomia definitiva, mas a gente tem que pensar na traqueostomia como um ciclo, né, como um evento que envolve várias etapas, e aí essas etapas vão ser incluídos os médicos vão fazer o procedimento, os médicos vão cuidar da criança no pós-operatório, os cuidados de enfermagem, os cuidados da família. Então, tudo isso tem que ser abordado já antes de operar, né? Eu gosto sempre de falar para a família, até eu falo uma frase que às vezes pode até ser vista como um pouco agressivo. Eu falo assim, ó, mãe, é um mal necessário, entendeu? Porque querendo ou não, vai Uhum. ser um procedimento cirúrgico que a gente vai fazer e que muitas vezes muitos complicam, né, cara? Os serviços que fazem realmente o acompanhamento direitinho de traqueostomia, sabe que muitas complicam, né? Com granuloma, colapso supraestomal, infecção, que a traqueostomia não é só fazer e trocar a traqueostomia na data do fim da validade do exame, né?
Então eu explico para as mães que é um mal necessário, que depois ela vai ver que na verdade é um mal necessário naquele momento, mas que vira um bem necessário, né? Que muitas criancinhas conseguem sair da ventilação mecânica, as mães conseguem pela primeira vez colocar o bebezinho no colo, elas conseguem depois levar para casa essas crianças e ir progredindo a alimentação, né, cara? Engraçado que antigamente a indicação de traqueostomia era mais para os quadros infecciosos, né? E muita criança morria. E agora, com a evolução agora eu falo nos últimos anos, com a evolução da medicina, mudou bastante o perfil, né? Então, Filipão, qual é mais ou menos a maior parte das indicações de traqueostomia para ti que tu vê no teu serviço? Hoje aqui em Florianópolis, as principais indicações é ou lesão, né, ou malformação de vias aéreas, ou lesões adquiridas das vias aéreas, né, é, malformações crâniofaciais também, e em alguns casos, principalmente nas crianças maiores, o tempo de intubação, né, então aquelas crianças, os adolescentes, as crianças já na pré-adolescência, esses aí o tempo de intubação tem sido uma das indicações também. Isso, então você vê que mudou o perfil das crianças, né? Depois da ventilação mecânica, intubação, o crescimento de antibioterapia das UTIs, hoje é outro perfil das crianças traqueostomizadas, que isso também melhorou bastante o atendimento e diminuiu bastante a mortalidade, né? Que a traqueostomia ela é um procedimento seguro, né, cara? Você vê a Uhum. porcentagem de crianças que vão a óbito por causa da traqueostomia é quase que 0%, né? Normalmente as crianças que vão para óbito devido ao procedimento são aquelas crianças que são muito mal formadas, têm várias comorbidades, e acaba que a traqueostomia, se você parando para avaliar de uma forma assim friamente, acaba sendo muitas vezes uma medida heróica, né, para tentar diminuir a ventilação e com isso tentar diminuir as drogas, diminuir a sedação. Outra coisa que eu acho importante da gente comentar, Felipe, é em relação a endoscopia digestiva, a endoscopia respiratória, da importância de fazer um exame da via aérea, né? Vocês têm rotina de fazer um exame da via aérea antes da indicação de tráqueo ou quando faz após? Sim, assim, Luiz, sempre quando há falha de extubação, aqui a gente sempre indica endoscopia respiratória, né? E quando há suspeita de uma formação também, quando você tem uma suspeita de uma lesão de via aérea, né? Eventualmente, aquelas crianças que têm, por exemplo, uma doença neurológica progressiva, enfim, aquelas crianças que já têm um comprometimento neurológico, essas crianças não obrigatoriamente a gente faz antes. Essas são o único perfil de paciente que a gente pode fazer no dia do procedimento da traqueoscopia, da traqueostomia, ou pode ser feito depois, porque às vezes a gente não consegue ter disponibilidade o tempo todo do material, enfim. Mas esses são os únicos casos, né? Quando tem uma formação craniofacial, quando tem suspeita de lesão de via aérea ou de malformação da via aérea, a gente sempre faz o exame endoscópico antes. E assim, Filipão, qual é a importância de fazer uma avaliação da via aérea antes da realização de traqueostomia? Eu acho importante a gente deixar isso aqui bem explicado para até incentivar os serviços, né? Para poder os que não fazem, ou os que fazem pouco, começar a fazer essa avaliação da via aérea antes de submeter uma criança por uma traqueostomia, né? Na tua experiência, qual a importância dessa avaliação prévia? É fundamental, né, Luiz? Assim, porque eventualmente a causa da dificuldade de estubar, enfim, o motivo pode ser um motivo que você consegue tratar sem tratar evitando uma traqueostomia, né? Tratar sem ter que fazer uma traqueostomia. Por exemplo, se você estiver lidando com uma estenose subglótica ou uma lesão de via aérea, tu podes manejar essa lesão ou essa estenose subglótica num período agudo e, no fim, evitar uma traqueostomia. Ou se você tiver uma malformação, por exemplo, uma membrana laríngea que você consiga corrigir endoscopicamente, ou se você tiver alguns outros tipos de malformação da via aérea que você possa atuar antes de fazer uma traqueostomia. Às vezes você pode evitar uma traqueostomia que é um procedimento que, como você já disse, envolve algumas complicações,
apesar de ser um procedimento corriqueiro, né, para o cirurgião, mas ele também vai agregar complicações, né? E aí você fazendo um exame endoscópico, você vai ter uma análise adequada da via aérea e aí você pode algumas vezes evitar a traqueostomia também, né? Isso é importante até para tu definir exatamente o porquê que está tendo essa falha de tubação, né? Às vezes a criança tem uma alteração que a epiglote é mais fechada, né? Por causa a língua que desaba ali, a traqueostomia não vai resolver esse problema, tu vai ter que resolver um problema primário, né? Teve um paciente que teve falha de tubação várias vezes lá no hospital, e aí pediram, estava com plano de tráqueo, e pediram para a gente para fazer uma broncoscopia. Quando a gente fez a bronco, a avaliação da via aérea, na verdade ele tinha uma compressão extrínseca, entendeu? Aí esse paciente era um anel vascular, ele tinha um duplo arco aórtico, foi corrigido o duplo arco aórtico, a gente fez uma pexia e o moleque escapou de uma traqueostomia. Que a traqueostomia iria só ajudar nesse momento para sair da ventilação, mas não ia resolver o problema dele. E aí tu ia gerar mais um problema, porque ele ia ter que passar pelo procedimento com a cirurgia cardíaca. Tu ia ter que depois tirar essa traqueostomia e tu ia ter um comprometimento de mais uma região da traqueia que está doente, né? Tu ia estar doente a região do traqueostoma, que tu ia ter que ressecar, junto com aquela região que estava sendo comprometida pelo duplo aquaótico, né? Então é muito importante que o exame é para tu ver se tem algum fator anatômico que vai te prejudicar que prejudique, que realmente justifique a traqueostomia, né? Que às vezes não tem, que nem tu falou, às vezes é uma membrana, pode ser uma estenose subglótica, pode ser outras patologias que tu, tratando a causa primária, tu vai tirar, vai evitar uma traqueostomia na criança, né? E além E disso, até para planejar, às vezes a altura da traqueostomia, né, dependendo do serviço em que você vai ter que abordar, fazer algum procedimento na estenose subglótica também, e você vai corrigir essa estenose em dois tempos, por exemplo, você vai fazer uma traqueostomia, e você vai poder posicionar e já se orientar qual altura você vai fazer essa traqueostomia, né? Então, é fundamental, assim. Hoje em dia, a gente, praticamente todos os pacientes que fazem traqueostomia, eles fazem exame pré-operatório, exceto aqueles que têm mudança neurológica mesmo, que daí a gente tenta fazer antes, mas se não tiver disponível, a gente faz a traqueostomia e acaba colocando eles na rotina de fazer o exame é depois. porque é outro perfil de paciente, né, cara? É Ah, outro sim. perfil de paciente. E Sim. também a importância, eu acho, na minha visão, como cirurgião, você ter um exame, antes de tudo, para tu programar uma decanulação, né? Até para tu ver o que que tinha antes, o que que tinha depois, para tu ir meio que corrigindo para programar a decanulação do paciente. Filipão, agora em relação a, eu acho que esse assunto é importante para todo mundo, para médico, para equipe que cuida, para os pais. Eu queria que tu falasse em relação a esse acompanhamento da criança, né? Porque eu estava dando uma olhada em uns artigos. O assunto de traqueostomia é um assunto que não tem muito trabalho publicado, e os que têm sempre colocam que deve ter mais estudo sobre a área, né? Então acaba que assim, é muito da experiência dos grupos, então até é importante estar conversando com outro cirurgião de um serviço respeitado, um serviço grande, que aí a gente vai juntando as ideias e tenta depois deixar tudo de uma forma que seja o melhor possível para o que mais sofre, que é o paciente, né? Então, assim, em relação ao segmento, cara, eu não vi qual a como se existe meio um padrão, sabe? Com tantas semanas já troca a tráqueo, com tantas semanas faz o exame de endoscopia respiratória. Eles não têm consenso, porque assim, tu não vai predizer alguma complicação da traqueostomia, sei lá, em 3 meses, 6 meses, pelo menos nos estudos que eu vi, não falava sobre isso. Na tua experiência, cara, como é que o serviço de vocês faz em relação a essas trocas de cânula e esse segmento do paciente? Assim, a primeira troca de cânula, a gente sempre tenta fazê-la na mesma internação da traqueostomia, ou seja, nos primeiros 7 dias. Depois que a criança faz a traqueostomia, e a criança melhora a sua condição, a gente faz a troca na mesma internação. Então, ela já vai para casa com uma cânula nova, digamos assim. E aí, aqui a gente tem um programa de avaliação ambulatorial dessas crianças traqueostomia, porque muitas vezes o que acontece, Luiz, é porque essas crianças que fazem traqueostomia, às vezes elas são abandonadas, né? Quando a gente faz uma colostomia, a gente faz a colostomia
pensando em corrigir, por exemplo, a anomalia no retal que a criança tem. E depois vamos fechar a colostomia, né? Quando a gente faz gastrostomia, a gente vai alimentar, a criança vai melhorar a condição nutricional para depois tirar a gastrostomia. Agora, quando a gente faz traqueostomia, os pacientes ficam abandonados muitas vezes, entendeu? Esse paciente aí precisa de um acompanhamento. E aquele corpo estranho que está na via aérea, que está colonizado, ele precisa ser trocado. Então, habitualmente, nós temos um controle, um acompanhamento ambulatorial, e aí a gente faz a troca, né? Entre 3 a 4 meses, vai fazendo a troca e vai acompanhando. E aí, claro, a condição da criança que vai dizer qual o planejamento que vai ser feito, se vai ter que fazer procedimento cirúrgico, enfim. Mas o nosso segmento é mais ou menos assim. As crianças que não têm patência de via aérea superior, né, via aérea alta, essas crianças elas recebem um card, tem uma identificação de, de risco, né, de eventuais rolha, essas coisas. Então, as crianças têm uma identificação importante e os pais são bem orientados a respeito disso, né, que o paciente não tem patência para cima da via aérea e que é imprescindível o cuidado adequado dessa traqueostomia. As crianças ficam, os pais ficam com um tubo orotraqueal para eventuais perdas, né, se perde a traqueostomia, enfim, eles podem repassar. Mas o acompanhamento tem que ser de perto, né? Essas crianças não podem ser abandonadas, assim, e a gente fica nesse segmento. Você falou em duas coisas que eu acho que é muito importante, né? A gente já vê, né, na internet aí uns memes, né, da galera que é alérgica à medicação e tatua, né? Alérgico à dipirona, alérgico a isso, né? Eu acho que os pacientes traqueotomizados deveriam ter uma tatuagem, não uma tatuagem, mas todos deveriam ter um cartão de tipo assim, é, quando foi feita a tráqueo, né? Quantos meses ou ano ele foi feito? Qual foi a indicação? Se tem patência de via aérea para cima? Porque, cara, imagina, a criança perde a traqueostomia, chega na emergência, vão tentar entubar e lá em cima é tudo fechado, entendeu? Então, Então você perde o time de tu agir ali e tu conseguir corrigir uma coisa, né, de garantir a via aérea. E assim, não é uma coisa difícil de fazer, né? Mas poucos serviços ainda têm esse cartão, né? O cartão do paciente. Em relação à troca, qual cânula usa, qualquer evento, quantos eventos adversos já teve, até para chegar num canto, putz, ó, é muito difícil a troca da cânula dele. E querendo ou não, a gente trabalha com um perfil muito grande de pacientes, né? Então tem aquelas famílias mais simples que a mãe não consegue explicar o que está acontecendo e tendo no cartãozinho lá isso facilitaria muito, né? E o cartãozinho é assim, cara, não é só levar o cartão. É o médico que atendeu, carimbar e atualizar aquilo ali, como fosse uma carteira de vacinação, né? Isso é uhum, muito importante. E outra coisa muito importante que tu falou é em relação ao treinamento da família. É fundamental a família saber realizar esse cuidado, né? Eu tenho certeza que o serviço de vocês é um serviço grande, o Joana de Guzmão é um hospital muito respeitado, e vocês atendem gente de Santa Catarina, que é lá do fim de Santa Catarina, lá no Urina, né? Lá no fim mesmo. Então, cara, como é que essa uhum, família vai chegar até o Joana de Guzmão, vai passar de em atendimento em atendimento, e querendo ou não, como já é uma coisa estigmatizada, chega uma criança tracostomizada, o pessoal vai falar assim, não atendo não, não atendo não. Aí o central de leitos, quer nem saber, não atendo não, central de leitos, né? Então, essa orientação dos pais, muitas vezes os pais sabem mais do que muitos colegas que estão atendendo, né? sim, O pessoal é muito inseguro para ver traqueostomia. Eu já dei plantão com pediatra e falei assim, ah, não, traqueostomia, Ave Maria, quando chega eu me tremo todinho aqui, dá um aperreio grande, sabe? Eu falo, calma, filha, não é assim não, não é esses bichos de sete uhum, cabeças. É porque não tem, até eu estava falando com a turma que faz, né? A gente que faz traqueostomia, ao invés, a gente tem que ter essa aproximação com o paciente, não é só fazer o procedimento e, ó, daqui a 3 meses a gente se vê para trocar. O médico tem que estar inserido junto do treinamento para uma decanulação acidental, para uma troca de cânula, para higienização, para aspiração. Porque isso vai ser o tema do próximo encontro nosso, dos cuidados com a traqueostomia. Mas a gente, o médico, ele tem a responsabilidade, que querendo ou não, é ele que faz o procedimento, né? Até uns colegas quase brincando, vai fazer a iatrogenia, que, né, vai fazer o procedimento para tentar diminuir a ventilação, tentar a sedação e a criança tem um acompanhamento, mas querendo ou não, foi tu que fez aquele procedimento que pode ter os erros, pode ter as complicações da traqueostomia, né? E fica muito uhum, mais fácil para todo mundo, principalmente para a família, quando a gente vai, pega na mão e explica, ó, é assim, é assado. Nem todo mundo sabe cuidar, né?
Então, eu fico até satisfeito de saber que as famílias vão com uma cânulazinha para casa, que, cara, imagina no SOS desses, perdeu a cânula, não tem um tubo, não tem nada para fazer, o desespero de uma mãe e de um pai, né, cara? Sim. É complicado, né, bicho? E Uhum. vocês fazem essas trocas cada 3, 4 meses, né? Vocês têm rotina de cânula metálica ou aí vocês não têm essa, vocês não usam cânula metálica? O que que tu acha também assim um pouco da cânula metálica? Eu sei que é um assunto até um pouco polêmico, que tem grandes centros que usam, né? Da minha opinião, eu não uso, não uso, não indico. Eu tenho meus Uhum. argumentos e eu queria saber de ti, tu tem essa rotina? Como é a tua prática com cânula metálica? É, a gente tem dos nossos pacientes, 3 ou 4 pacientes que usam cânula metálica, né? A cânula metálica, apesar de ser um tema bem polêmico, às vezes as crianças muito pequenas elas não se adaptam à cânula metálica. Então, não tem nenhuma criança pequena, né, lactente, pré-escolar, que use cânula metálica, porque eles não se adaptam bem à cânula metálica. Geralmente são crianças maiores, adolescentes e tudo, que já estão adaptados. Então, assim, desses esses 4 pacientes, nenhum foi indicação nossa, né? Mas eu vejo que esses pacientes estão super adaptados à cânula metálica. Então, às vezes é um problema tu trocar para voltar para uma cânula de PVC, enfim, uma cânula de siliconada, porque eles já estão super adaptados à cânula metálica, tá? O que a gente nota é assim, a criança maior se adapta bem, a criança menor não. Então, a gente indica as cânulas que tem para troca mesmo, as cânulas de PVC, que é o que a gente tem disponível no SUS, né? E a questão é essa, né? Não é porque a cânula metálica ela é mais fácil do que a cânula de PVC, enfim, que você. A questão é não abandonar o paciente, né? Não é porque a cânula fica muito tempo que tu vai deixar a cânula metálica, né? Porque o paciente tem que ser visto nesse período, né? Claro que tudo você vai ter que colocar numa balança na condição social. Às vezes o paciente ele mora muito distante e é um trabalho, enfim. Ou quando aquele paciente tem uma condição que a via aérea, que ele precisa manter a patência daquela via aérea, enfim. Mas a cânula metálica, ela fica muito restrita para um tipo específico de paciente, né? Aquele paciente que, que não tem os cuidados, que não vai ao hospital, que, por exemplo, paciente, às vezes a gente já teve paciente indígena, sabe? Paciente adolescente indígena que tinha traqueostomia, não tinha patência para via aérea alta, que usava cânula metálica, enfim. Mas é uma população muito restrita, né? A grande maioria, 95% dos nossos pacientes hoje, eles usam cânula de PVC e tudo, e aí fica nesse esquema de troca, né? De 3, 4 meses. O que eu vejo que a turma usa na indicação da metálica, a indicação acaba sendo uma indicação social, né, cara, que nem tu falou, né? Uhum. Pela dificuldade da troca. Normalmente são Uhum. famílias muito humildes que a mãe também não compreende o que está Uhum. acontecendo. E nessas crianças menores, a cânula metálica, como a criança vai crescendo, aquilo ali pode machucar, pode lesionar a via aérea, né? Então não tem essa indicação. Eu vejo, a gente tem um consenso de 2017 da Sociedade Brasileira dos Otorrinos, né? Da parte da otorrinopediatria, e eles colocam como foi consenso dos especialistas a não utilização. Mas as pessoas que usam a metálica, o que eu vejo de indicação é essa que tu falou. É mais pelo um fator social do que por uma qualidade da própria cânula, né? Uhum. Filipão, assim, vamos falar agora de uma coisa que eu acho que os pais vão se interessar bastante. A gente já falou da indicação, do acompanhamento, da cânula metálica, da cânula um pouquinho de plástico, a gente falou. Vamos falar agora o que que pode dar errado durante a traqueostomia. Doutor, o que que pode ir lá no ato cirúrgico, lá, o que que pode dar errado com o meu filho? Então, assim, as principais complicações durante a traqueostomia que são relatados, né, pneumotórax, né, a cianose é uma complicação que é relatada, mas não é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? É, falso trajeto, né? Você fazer um orifício na traqueia e passar a cânula e ela acabar indo para
a região subcutânea, por baixo da pele, né? E não ficar na via aérea, não É ficar na o traqueia, conhecido meter no buraco errado, né? basicamente. Ou lesão vascular, né? Você pode ter uma comunicação, provocar uma comunicação ali de um vaso, de uma veia, de uma artéria para a via aérea e tem sangramento, né? Então, acho que são as três principais, né? Da pneumotórax, falso trajeto e fístula arterial venosa, né? A comunicação vascular ali que causa sangramento. E até são comunicações assim bem raras, cara. Eu já fiz várias, tu já Ah, fez várias, nunca teve uma complicação. No máximo, acho graças. que no máximo da complicação é quando termina, tu vai passar o cadastro, às vezes a cânula sai, mas já tá a viária garantida, tu só faz devolver, né? Até a decanulação acidental é a mais temida de todas. E assim, cara, é um procedimento seguro de fazer, né? Mas para ter segurança para fazer traqueostomia, primeiro, tem que ter um profissional habilitado para fazer. Se tu for pegar, não sou eu que estou falando, é o que acontece em todo mundo. Tráqueo de adulto, o R1 da cirurgia geral faz. Tráqueo de criança, a galera corre. Tô mentindo, Felipe? Não, é verdade, é isso Poucas aí. pessoas fazem, né? Exatamente porque é diferente, a anatomia é diferente, o cuidado que tu vai ter é diferente, é tudo muito pequeno. Se tu abrir muito, tu vai comprometer muito os anéis traqueais, né? Tem que abrir no canto certo. Se ficar muito alto, tu pode comprometer a cricóide. Se ficar muito baixo, tu tem o risco de fazer uma fístula ali arteriovenosa, né? Tem que dissecar com cuidado para acabar não comprometendo o esôfago, que é uma das complicações, né? E outra coisa muito importante, diferente do adulto, que a gente não tem esse problema, é em relação ao cuff, o velho balonete, né? O que que tu tem assim para falar em relação ao balonete, Filipão, assim para passar? Vocês costumam passar com balonete, sem balonete? O que é o balonete? Explica aí um pouquinho para a turma entender o porquê que a gente indica cânula com balonete, o porquê que não indica com balonete e qual é o problema que o balonete pode trazer. O balonete é um dispositivo que está incluído na cânula, né? E você pode ou não tê-lo. E ele é um balão de ar, né? Que acaba vedando, né? Ele ocupa um espaço na via aérea para não permitir a passagem de ar para a via aérea proximal, para a via aérea para cima, né? Então o ar vai direto para o pulmão e ele não passa para cima, ele volta pela cânula, obrigatoriamente. Geralmente, quando a gente faz a traqueostomia, hoje é nossa rotina manter uma cânula com cuff. Então, a primeira traqueostomia vai ser com cuff, com um balonete. E por quê? Porque esses pacientes eles ficam em ventilação mecânica. E isso é o principal motivo de você usar um cuff. Tá? O balonete ele serve para você manter o paciente num sistema de ventilação do respirador, que você possa ter o controle adequado do ar, né? Você evita que tenha vazamento, digamos assim, do sistema. Tá? Antigamente acreditava-se que o cuff era útil também para evitar aspiração. Né? Sabe-se que o cuff não é um dispositivo é, que é bom para evitar aspiração, né? Para evitar que o bebezinho, que a criança, aspire conteúdo digestivo, intestinal, secreção gástrica, né, para a via aérea. Então, o cuff ele basicamente é para manter ventilação. Então, você tem que pensar em usá-lo naqueles pacientes que precisam de ventilação. Seja um paciente com doença neurológica, que vai precisar de ventilação depois, né? Aí são pacientes que vão precisar de cânula com cuff. Mas a grande maioria usa cânula sem cuff, né? O problema maior do cuff é porque ele, além de ocupar um espaço, ele comprime a via aérea. Então, ele vai estar causando um trauma na região da via aérea, causando isquemia. Isso pode causar lesão da traqueia, por exemplo, né? E aí pode provocar uma estenose. Então, a traqueostomia pode estar associada a causa de estenose, né? Se você usar balão e dependendo da pressão que você faz na via aérea. A traqueostomia pode até usar o termo, é um troço delicado, né, cara? Porque tu coloca Uhum. para garantir a via aérea, só que a pontinha dela pode, pode lesionar a parte anterior da traqueia, pode lesionar a parte anterior, a posterior, pode fazer granuloma, né? O cuff, se ele tiver muito isso, o cuff, ele tá ali, não é para ele estar insuflado gordinho, é para ele ter uma pressão, né? Uma pressão ideal para não causar lesão na via aérea, que nem o Felipe falou que aí se causar essa lesão na via aérea, isso aí é um grande problema, né? Estenose por causa do cuff, né? Que vai, ele muito insuflado, ele vai comprimir os vasos, vai fazer isquemia e vai estenosar aquilo ali, né? E
Então, lá no serviço, cara, a gente não tinha tanta rotina de usar com cuff, sabe? A gente usava Uhum, mais sem o cuff e não tinha, pelo menos, não tinha esse prejuízo em relação ao escape aéreo. Mas eu não acho errado usar com cuff. Até, na verdade, tem uns trabalhos que publicados quando eu fiz um estágio na USP, que eles estavam começando a usar mais traqueostomia com cuff do que sem cuff, porque com o cuff, como tinha o cuff, tu acabava que tu usava um número menor do que o que tu poderia usar, e isso para o paciente é melhor. É que nem um tubo, tu vai ter que usar o menor tubo que se adapte no paciente. Tu não vai usar o tubo que fique mais arrochadinho ali nele, né, que você vai lesionar. Então eles estavam publicando esse trabalho, que era tipo assim, o problema não é o cuff, o problema é o tamanho do tubo que tu tá usando, o tamanho da traqueostomia que tu tá usando para o paciente, né? uhum. E lembrar que ali tem que ser colocado ar, não é água, né? Não é líquido que vai colocar para deixar insuflado, né? É, isso que tu falou é muito importante, né? A pressão que você mantém, a gente tenta manter aqui entre 12 e 20, no máximo 20, né? Estourando, mas a gente sempre começa com uma pressão baixa, assim, de 12, que com, às vezes o próprio balonete, até desinsuflado, ele ocupa um espaço que você não precisa nem insuflá-lo, né? Então a gente avalia isso, né? A pressão conforme o vazamento que há no sistema. Tá? Mas realmente, quando a gente faz a traqueostomia, a gente mantém com cuff, mas a primeira troca ali nos primeiros 7 dias a gente já troca por uma cânula sem cuff. Ah, legal. E, Filipão, o acompanhamento, só para a gente finalizar aqui, o acompanhamento desses pacientes, vocês fazem broncoscopia anual ou semestral? Como é que é o acompanhamento em relação à avaliação de via aérea desses pacientes que estão traqueostomizados no ambulatório? Daí depende um pouco, né? Depende da indicação. Geralmente os pacientes que são dependentes da traqueostomia, né? São pacientes às vezes neuropatas e tudo, enfim, que precisam para ventilação mecânica, enfim. Esses pacientes eles fazem geralmente ou bianual ou anual. Agora o paciente que tem lesão de via aérea, enfim, esses pacientes a gente tenta casar uma troca de cânula com uma troca sem exame endoscópico. Então, por exemplo, fez a traqueostomia agora, daqui 3 meses ele vem e troca só a cânula, depois de 3 meses ele vem fazer a troca da cânula com o exame, né? E claro, tudo depende um pouco do que a criança tem, né? Por exemplo, uma estenose subglótica que foi dilatada, mas foi para traqueostomia, por exemplo. Essa criança ela acaba tendo exame endoscópico todas as trocas, porque a gente vai comparando e avaliando a evolução dessa estenose, né? Então, os casos são individualizados, sabe, Luiz? Não é uma coisa cravada, assim. Isso vai dependendo da evolução mesmo. É um assunto muito complexo, né, cara, traqueostomia. É, Eu acho engraçado que em todos os grupos, cara, pode botar o que for, robótica, reconstrução 3D, tal, 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 mas tudo termina em traqueostomia em criança, né? E aí a galera ainda faz aquela confusão, se é maturada, se não é, e uhum, decanulação. Então é engraçado que é uma coisa que teoricamente era para ser simples, mas é muito complexo, né? Tanto é uhum, que acredito que não esteja ainda um protocolo muito bem estabelecido devido a essa diversidade dos pacientes, né? Da complexidade deles, que é uma coisa muito individual, né, cara? uhum. Curioso isso. Filipão, eu queria te agradecer, primeiramente, por ter aceitado o convite de participar aqui do Mini Tórax de hoje sobre traqueostomia. Foi muito rico a conversa, foi muito legal. Espero que a gente ajude muito, principalmente os pais e as mães de crianças traqueostomizadas, e que eles possam também participar daqui, né? Mandar para a gente dúvidas, que a gente possa trazer umas mães para falar um pouquinho, que é um assunto, como é muito complexo, cara, um assunto que a gente tem que tratar com bastante delicadeza. E, querendo ou não, traqueostomia em criança é meio que meu xodó, sabe? Então, é uma coisa que eu quero, é um assunto que eu quero trazer mais à tona. E queria também te agradecer por ter aceitado aí o convite de estar junto aqui do Mini Tórax. Agora somos uma dupla, né? E vamos modificar a programação semanal, vamos fazer coisa bacana, vamos movimentar isso aqui. E então, cara, muito obrigado por participar. Eu vou deixar aí a finaleira, a palavrinha tua aí. Valeu por aceitar esse desafio e vamos para cima. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder participar, contribuir. O que você falou dos pais, eu acho que é fundamental. Não tem uma pessoa que tem mais experiência em traqueostomia do que um pai, uma mãe de uma criança que tem a traqueostomia, né? Eles estão
todos os dias eles estão ali aspirando a traqueostomia a cada 2 horas, enfim. É, eles têm muita experiência disso, né? Eu acho que é fundamental a gente trazer, conversar com um pai, uma mãe, um responsável por alguém que tem uma traqueostomia. E vamos lá, vamos trazer temas interessantes aqui para que todo mundo possa aprender bastante aqui no Minitorx Cast. Isso aí, Obrigado, cara. pessoal. Filipão, valeu. Valeu, galera. Nos vemos na próxima semana. Curte a gente, compartilha e vamos fazer o melhor para essa molecada aí. Valeu. Até a próxima.